Pode se assentar no nome do Senhor Jesus. Hoje o pastor Alex não pôde estar no período da manhã presente conosco, mas às 19 horas ele estará presente no nome do Senhor Jesus. Amém? Eu creio que tanto a bênção do pastor como a bênção de Deus já está conosco aqui em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Tiago. Livro de Tiago, em nome de Jesus. Nós vamos falar sobre uma passagem bem conhecida, irmão. Que muitas das vezes nós não atentamos para um detalhe que Deus quer falar conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Tiago, capítulo 4. Tiago 4, versículo 7. Livro de Tiago 4, versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo. E ele faz o que, irmãos? Fugirá de vós. Diga amém por essa palavra. Irmãos, muitas vezes nós achamos que sujeitar-vos é uma coisa e resistir é outra. É engano nosso, irmão. Uma coisa está relacionada à outra. Para que nós podemos resistir ao mal, nós precisamos primeiramente fazer o quê? Sujeitar-vos a Deus. É mais ou menos assim, irmãos. Para a gente poder ter autoridade de mandar o mal embora, nós primeiro temos que ter autoridade de quem? Do nosso Pai, do Senhor. Muitas vezes nós temos uma expressão, um olhar errado, irmão. De a gente achar que nós vamos resistir ao mal. Gilda, eu estou resistindo ao diabo. O diabo se levantou. Mas muitas vezes, irmão, o que está acontecendo é que nós não estamos sujeitando a Deus. Como assim, Gilda, sujeitando? Sendo obediente, irmão. O nosso pastor vem ensinando para todos nós, já tem um tempo de assim. Muitas vezes, se a gente não atentar para a palavra, não sendo filho amado de Deus, santo, obediente, andar conforme a palavra de Deus, o dia que a gente bate de frente com o mal, o que acontece, irmão? A gente desmorona, a gente cai. Como diz assim, em outras palavras, a gente não tem força para lutar contra ele. Nós vamos falar, meu Deus, por que aconteceu isso? Por que dessa forma eu estou na igreja, estou na palavra, estou em Deus? Mas nós estamos obedecendo a Deus, irmão? Nós estamos realmente sujeitando à vontade de Deus? Ou nós só estamos resistindo ao diabo? Está amarrado em nome de Jesus, está repreendido, mas não temos autoridade de mandar aquele mal embora da nossa casa, da nossa vida, da nossa saúde, de certa área financeira, que muitas vezes a gente vem sofrendo um ataque espiritual, irmão. Ataque do inimigo. Jesus, irmão, iniciou seu ministério em um lugar que muitas vezes nós estamos se encontrando, irmão. Deserto, lugar de dor, de sofrimento, de perda. A gente achar assim, ao tempo de falar assim, eu não vou conseguir passar esse deserto. Jesus conseguiu, irmão, e você também vai conseguir. Amém? Glória a Deus. E como que Jesus resistiu, Gilda? Estando sujeitando a quem? Ao Senhor. O diabo, a palavra de Deus diz que o diabo tentou todo o seu arsenal, toda a sua investida contra Jesus, 40 dias e 40 noites. Então não foi pouca coisa não, irmão. Não foi um dia, não foi 2 dias que o diabo tentou Jesus. Mas Jesus, primeiramente, ele estava na onde, irmão? No centro da vontade de Deus. Muitas vezes, irmão, o que está nos faltando é a obediência. Muitas vezes o que está nos faltando é o temor. Muitas vezes o que está nos faltando para a gente poder mandar o mal embora e resistir é sujeitar a Deus, irmão. Às vezes Deus fala um não para você, você não aceita. Às vezes Deus te exorta, te mostra de certa forma que você está errado e muitas vezes nós fazemos o quê? Biquinho para Deus. Zangamos, entristecendo. Muita gente vê os dias de hoje a situação. Aí as igrejas, muitos saem da presença de Deus. Não foi assim com o jovem rico, irmão? Eu falei e ministrei há dias atrás, dizendo, aquele jovem rico, ele almejava, ele desejava o reino, ele só não desejava obedecer a Deus. E nem fazer a vontade de Deus. Ao ponto que quando Jesus falou, não, te falta uma coisa. O resto das coisas, irmão, ele era obediente. A palavra do Senhor diz que ele fazia o quê? Guardava o mandamento desde a sua mocidade. Eu, vida toda, eu venho guardando.
Irmão, não adianta na prática, irmão, ser diferente ao nosso conhecimento. A palavra do Senhor diz que lá os fariseus, eles se engordavam da palavra, então não era por falta de ouvir a palavra de Deus, e sim de praticá-la. O que nos falta muitas vezes no dia de hoje, irmão, é a gente se levantar e mudar a atitude para que podemos ter o quê? A autoridade de Deus. Aí sim, irmão, nós vamos ter o quê? Força para resistir ao mal, autoridade para mandar ele embora. Há dias atrás eu falei sobre isso, irmão. Os discípulos tinham o melhor pastor, tinham o melhor mestre, tinham o melhor mentor, irmão. Quem? Jesus. Jesus não havia pecado com ele, irmão. Não havia falha, erro. Jesus andava na direção e conforme a vontade de quem? Do Pai dele, do Senhor. Mesmo assim, os discípulos não teve autoridade de mandar o mal embora naquele menino lunático. Irmão. Mesmo assim, os discípulos não teve o que? Sabedoria de lidar com aquela situação, ao ponto de se envergonhar. Que as pessoas falaram assim, nossa, mas eles são discípulos e não conseguem mandar o irmão embora. E se a gente procurar o contexto lá atrás, irmão, se a gente vê o que acontece com os discípulos, o que eles faziam? Muitos deles dormiam. Muitos deles, Jesus sempre o repreendia, dizendo, vocês não podem 1 minuto vigiar? Você não pode orar comigo? Não pode buscar comigo? E quando chegou deles passar com a situação de mandar o irmão embora, eles não tiveram o que, irmão? A autoridade para mandar aquele irmão embora. E aí, ao ponto de envergonhar. Quantos de nós, muitas vezes, desistimos da caminhada, desistimos de estar na presença de Deus, porque achamos que estamos envergonhando. Como que eu vou na igreja clamar por saúde se eu sou doente? Como que eu vou estar na igreja clamando pela minha prosperidade se eu me encontro o quê? Muitas vezes com a minha vida amarrada, a minha vida presa. Eu não consigo nem sequer prosperar. E não é um tempo, já tem um tempo que eu passo por essa situação. Como que eu vou ir falar que eu sou da igreja se meus filhos muitas vezes estão aí perdidos, desobedientes e não me ouvem? Porque a resposta está aqui, irmão. Muitas vezes nos falta a obediência, nos falta sujeitar-nos a Deus. E não somente resistir ao diabo. Porque nós temos essa mania, irmão. De a gente só querer amarrar o mal. Está repreendido. E na hora de resistir, e na hora de sujeitar-vos, a gente não quer obedecer ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós vamos falar, irmão, sobre 3 pontos. Que fala sobre a atitude que devemos ter. Para que podemos estar forte, fortalecido e ter autoridade sobre o mal na nossa vida. Amém? Lá em 2 Crônicas, abre a Bíblia lá em 2 Crônicas, em nome de Jesus. 2 Crônicas. Segunda Crônicas, capítulo 32. Segunda Crônicas, capítulo 32, a partir do versículo 2. Vamos ver aqui com o Senhor esses 3 pontos, irmão, que Deus nos mostra que nós devemos praticar para que podemos estar o quê, irmão? Fortalecido. No dia mau, ele vai vir para todos, irmão, sem exceção. Só que nós estamos como, irmão? Forte em Deus, tendo autoridade para mandar esse mal o quê? Embora em nome do Senhor Jesus. Amém? Lá no versículo 2, vamos começar aqui no versículo 2. E vendo, pois, Ezequias que o Senaqueribe vinha, ou que seu rosto era de guerra contra Jerusalém. Eu vou falar nessa minha versão aqui, irmão, em nome de Jesus. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido contra Jerusalém, versículo 3, teve conselho com seus príncipes e seus homens valentes, para que se tampasse as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o quê? Os ajudaram. Irmão, vamos dar uma pausa aqui em nome de Jesus? O que Deus quer falar conosco sobre tampar as fontes, irmão? Primeiro, tampar as brechas. Muitas vezes nós estamos com a vida, irmão, cheio de brecha. E a gente sabemos que na palavra do Senhor, se a gente tiver uma brecha, irmão, só
um pequeno espaço. Quem entra, irmão? O inimigo. O inimigo tem legalidade para entrar na nossa vida. Qual é o outro ponto que Deus falou conosco aqui? Tampar a fonte, irmão. Era uma fonte de água. Por que eles tamparam aquela fonte, Gilda? Para que o inimigo não pudesse ser o quê? Alimentado. Uma vez o inimigo enfraquecido, eles não iam ter força suficiente para lutar contra o quê? Contra o povo de Deus. E aí é onde Deus quer falar conosco, irmão. Quantos de nós estamos alimentando mal na nossa vida? Mais ou menos assim, não deixamos aquele pecado de estimação. Aquele que lá, quando eu era velha criatura, eu mantive até hoje. Gilda, eu sou ignorante, Gilda. Quando eu vejo assim, eu já quero brigar. Eu explodo, mas é porque eu sou dessa forma. Não, irmão. O Senhor fala que nós temos que ser o quê? Morto, irmão, para as coisas velhas e vivo para quem? Para Cristo. Amém? Então temos que mudar, irmão. Temos que realmente ser transformados. O que a palavra do Senhor diz sobre os frutos do Espírito Santo, irmão? Que a gente tem que ter muito o quê? Paciência. Amém? Glória a Deus. Muitas vezes nos falta paciência, irmão. Nos falta sabedoria de lidar com situações que muitas vezes, aos nossos olhos, nós não queremos aceitar. Nós não queremos lutar contra ela, queremos logo brigar, explodir. Mas aí Deus nos mostra, irmão, que não é dessa forma que devemos lutar. Que a nossa luta não é contra sangue nem carne, irmão, e sim contra o espírito, as hostes do mal nesse mundo, amém? Nós temos que ter sabedoria, irmão. Josué venceu toda uma muralha, irmão, toda uma fortaleza, que aos olhos humanos aquele muro era o quê? Invencível, somente com o conselho de Deus. Mas Josué era guerreiro, ele era valente, ele era ali de frente para poder fazer lutar. Mas naquele momento ele viu que não era força física, irmão, que ele venceria aquela batalha, amém? Muitas vezes nós estamos lutando com a força do nosso braço, irmão. Nós estamos lutando com aquilo que nós aprendemos na nossa infância com nossos pais. Estamos lutando com a nossa experiência de vida. Ah, mas eu já passei por isso, eu sei como resolver a situação. Esqueça, irmão, porque agora você é de Deus, amém? Você tem que estar na direção e na vontade de Deus. E Josué fez o quê, irmão? Ouviu a Deus atentamente e fez conforme Deus o quê? Aconselhou, direcionou. E no 7º dia, o que caiu, irmão? A muralha. Aquela fortaleza caiu sem sequer, irmão, ele moveu uma força de um dedo física, irmão. Só no espiritual. Tem lutas, irmão, que você vai ter que precisar sim. O seu 50% natural, você se levantar, lutar, guerrear contra ela. E também outros 50%, como diz o nosso pastor, é espiritual. Mas tem luta, irmão, que é somente o quê? No joelho, na oração. E principalmente você sendo obediente, ouvinte e praticante da palavra de Deus. Porque aí, irmão, quem vai te dar autoridade para mandar esse mal embora não vai ser homem, irmão. Vai ser sim Deus. Glória a Deus, aleluias. Amém. Vamos continuar aqui em nome do Senhor Jesus. Qual que é o primeiro ponto, irmão, que nós temos que fazer? Tampar as brechas. Tampar a fonte, não alimentar o inimigo. Gilda, mas vem com umas conversas, irmão, não dê ouvido. Se não convém do Senhor, não ouve. Ah, Gilda, quando eu vi, eu já falei, irmão, não fale, não alimente o mal. Ah, Gilda, quando eu vi, eu já estou lá, entendeu? Zangada, brigando, falando aquelas coisas, maldizendo. Não maldize, irmão. Porque a palavra do Senhor diz que não tem como uma fonte jorrar o quê? 2 águas. Muitas vezes nós emprestamos a nossa boca para o inimigo, irmão, e depois queremos louvar. Depois queremos orar. Queremos clamar. E ninguém vai nos impedir de fazer isso, irmão. Só não vamos ter certeza que Deus vai nos ouvir. Porque antes disso nós jorramos que água, irmão? A água que Deus não aceita, irmão. A impura. Que muitas vezes quem pega, quem é o inimigo. Eu costumo dizer, irmão, que assim como a palavra do Senhor não volta vazia, o diabo também não perde tempo com a sua palavra, não, irmão. Ele só precisa de uma legalidade. De um vacilo nosso para ele poder o quê? Entrar na brecha. Agora eu tenho uma oportunidade. Não foi assim com Jó, irmão? Quando a gente fala que Jó foi elogiado, Jó não foi elogiado por homem, não, irmão. Jó foi elogiado pelo próprio Deus. Foi Deus que disse assim, tá vendo meu servo? Ele é temente, obediente. Aí o diabo fala o quê para Deus? Olha o contra-ataque do diabo. Ah, mas também, né? Em certa forma, o Senhor cercou ele de um muro só de benefícios.
Ele é o que? Rico, tem uma família boa, uma saúde, os filhos bonitos. Deixe que eu toque. Para que você vai ver como ele vai blasfemar na tua face, vai te rejeitar, vai virar as costas para ti. De certa forma, o diabo diz, ele é grato a ti porque você oferece tudo de bom para ele. Deixa ele passar pela escassez. Deixa ele passar porque a mesma coisa que José passou, sendo preso, sendo justiçado. E vamos ver se ele continua sendo temente, obediente. E Deus permitiu, irmão. Mas Jó fez o que, irmão? Continuou da mesma forma. Eu digo que até mais obediente, até mais temente. Porque é muito fácil, irmão, adorar a Deus quando tudo vai bem. É muito fácil dizer que nós somos obedientes e seguidores de Jesus quando tudo vai bem para nós. Mas enquanto como somos como Jesus, não somos seguidores dele? E quando passamos pelo deserto? E quando temos que enfrentar a tentação? Todos os dias, irmão. Todo dia aquele patrão que vem no seu ouvido tenta te humilhar. Todo dia você chega em casa, a mulher no seu ouvido. Todo dia a mulher chega em casa descansada, tem filho para cuidar, escuta o marido. Todo dia vem, vira e mexe, você nunca é reconhecido no que você faz, no que você esforça. Muitas vezes você fala, menino, eu te dei a luz, eu te criei, te alimentei, muitas vezes sozinho. E hoje é assim que você fala comigo? Mas isso é o inimigo, irmão. Amém? Querendo que você retrocede e reconheça que o inimigo é grande e não a Deus. A palavra do Senhor diz que não, irmão, é o contrário. O que está dentro de nós é maior do que o que está no mundo. Amém? Glória a Deus. Diga amém, glória a Deus, aleluia. Vamos continuar aqui em nome de Jesus? Paramos no versículo 3, né? Agora pula para o versículo 5. Como diz o nosso pastor, para a gente não perder tempo. Versículo 5. A palavra do Senhor diz assim: E ele se animou e edificou todo o muro, quebrado até as torres, e levantou outro muro por fora. Fortificou a Milo da cidade de Davi e fez as armas e escudo em abundância. Irmão, o que esse irmão fez aqui? Fortificou. Irmão, não basta nós somente ter muros criados por Deus, irmão, para nos proteger. Nós temos que ter muros fortificados. E é na palavra, irmão. É a mesma coisa que a palavra de Deus diz. Você vai edificar sua casa na areia ou na rocha? É mais ou menos assim, irmão. Não adianta a gente levantar um muro enorme, irmão, para se proteger. E muitas vezes o muro é vulnerável. Qualquer ataque, o muro faz o quê? Cai. Qualquer ataque, o muro faz o quê? É derrubado pelo inimigo. Ou é encontrado, como vimos acima, brechas, buracos, para que o inimigo possa nos vigiar e saber, irmão, como ele pode atacar a nossa vida. Muitas vezes a nossa vida está sendo exposta, irmão. Nós, como soldados, nós, como pessoas que guerreamos através da palavra de Deus, nós temos que estar na onde, irmão? No esconderijo do Altíssimo. É a proteção do Senhor, irmão. Muitos de nós estamos expostos, irmão. Linha de frente. E qualquer situação nos ataca. E a gente sente e é derrubado. Aqui esses irmãos, eles fizeram o quê, irmão? Fortalecer o muro deles. Se levantou um outro muro fora o que ele já tinha. E eles fizeram o quê? Edificaram. Eu sempre costumo dizer, irmão, às vezes nós duramos 1 ano para edificar o nosso lar. Os nossos filhos diante do altar de Deus. A nossa família. E às vezes com as nossas próprias mãos, nós derrubamos tudo isso. Como Judá muitas vezes deixando o inimigo entrar, tendo acesso livre para a nossa casa. É mais ou menos assim, irmão. Teve uma época, meu pai ainda estava vivo, eu ia fazer o aniversário da minha filha. Aí eu falei assim, ai pai, aí o senhor vai, né, tudo, vamos fazer certa hora, vamos fazer muito tarde. E meu pai sempre gostou, irmão, com a minha mãe de festa, né. Nessa época minha mãe estava começando a sentir os sintomas, né, do que ela vem passando. E aí, mas ela estava bem. E ele todo contente, ele falou assim, eu vou levar minha cerveja. Eu falei, não, pai, na minha casa não entra cerveja. Aí ele zangou, irmão. Então eu não vou. Eu falei, mas o senhor vai por causa da sua neta ou o senhor vai porque o senhor queria beber? Não, então eu não vou. Eu falei, pai, eu estou vindo aqui para convidar o senhor.
fácil. Se eu não quiser ir, aí já não é mais um problema meu. Eu vim aqui com o maior carinho. O senhor nunca deixou de passar um aniversário com as suas netas. Agora você não vai ficar de cerveja, pai? Ficar de bebida? Então tá bom. A mamãe, eu vou. Aí fizemos, irmão. Eu lembro que na época eu convidei bastante irmã aqui da igreja, tudo. A gente fez o aniversário. E quem foi o primeiro que estava lá, irmão? Ele. E alegre, com um sorrisão, comendo pipoca. E se eu cedir, irmão? E se eu falasse para ele? Porque, irmão, não é o que eu creio. Eu creio que tudo aquilo que amarra o homem, irmão, eu não quero dentro do meu lar, irmão. Eu tenho tempo e anos para edificando minha casa. Sobre a rocha, sobre a palavra, para depois eu deixo o mal entrar, irmão. É a mesma coisa assim, a palavra do Senhor diz que Deus não divide a glória com ninguém. Se você peça, Jesus venha fazer morada. Deus venha fazer morada. Mas aí, de certa forma, você abre sua porta e deixa o mal entrar, irmão. Porque você não quer indispor com as pessoas. Seja seu pai, como foi no meu exemplo, irmão. Não, irmão. As pessoas precisam olhar para nós e enxergar o quê? Deus na nossa vida. Ó, nós vamos na casa do fulano, mas a gente sabe que ele é crente, né? Então a gente vai lá, vamos, né, ficar lá numa felicidade, depois nós vamos embora. O que a gente queremos fazer, vamos fazer fora, não lá dentro da casa dela. Amém? Glória a Deus. Muitas vezes, irmão, o inimigo está tendo um livre acesso. O nosso muro não está sendo o quê? Edificado, levantado. E aí, irmão, a gente não tem contra. Como diz um ditado aí fora, contra fatos no argumento, irmão, e assim é no mundo espiritual. Contra nossas atitudes não adianta a gente ter palavras bonitas, conhecer dela e não ser praticante dela. E ele foi, irmão, e depois no final, sabe qual foi o testemunho que ele me deu? Menina, esse povo crente é alegre, né? Eu gostei da festa e o sorrisão dele estava, ó. Irmão, depois disso se passaram uns 5, 6 anos antes do meu pai partir. Meu pai nunca mais bebeu, irmão. Glória a Deus, aleluia. Eu orei, irmão. Não foi indo lá brigar, não, irmão. Não foi indo lá falar que ele não era de Deus porque ele bebia, não. Foi de joelho, irmão, orando. E meu pai simplesmente um dia ele falou assim, Gilda, nunca mais eu boto bebida na minha boca. Eu criei nojo. Eu não aguento nem ver cheiro na minha frente, eu repuno. Eu falei, ô Senhor, obrigado. Lógico assim, né, irmão? Se ele vê, né? Ô Senhor, obrigado, Deus, obrigado. Depois disso, irmão, meu pai partiu sem nunca mais colocar uma gota de álcool na boca dele. Isso a gente vence como, irmão? É em oração, irmão. É sendo obediente, é sujeitando a vontade de Deus. Que aí, irmão, a gente contempla, irmão, das maravilhas, das bênçãos de Deus. Muitas vezes nós estamos passando, o pastor pregou, acho que sexta-feira, sobre isso. Há tempo para todas as coisas, irmão. Vai ter tempo que nós vamos chorar. Eu tive um tempo que eu chorei, irmão. Eu tive um tempo que eu me entristeci, irmão. Diante da perda, da doença. Assim como muitas pessoas na pandemia viveu isso, irmão. Mas há tempo também de quê? De se levantar, irmão. Há tempo de dizer, Senhor, o Senhor ainda tem um propósito para a minha vida. Deus tinha um propósito para esse povo aqui, irmão. Esse povo estava sofrendo ataque de fora para dentro de Jerusalém. Mas quem não permitiu, irmão, foi o Senhor. Porque eles estavam andando conforme a vontade de quem? Do Senhor. Sujeitando a Deus, irmão. Porque aí sim eles resistiram e venceram. Porque aos olhos, irmão, fala que o exército de Seraqueribe era muito maior, muito mais volumoso, que contra ele, aos olhos humanos, eles não iam o quê? Conseguir. Assim como Davi, irmão. Davi, aos olhos humanos, ele não conseguia vencer o gigante nunca. Mas ele estava indo com a força de quem? Do Senhor do exército, amém? E ele era um menino o quê naquela época? Obediente, temente, que ouvia a voz de quem? Do Senhor. E assim temos que ser nós, irmão. Em nome de Jesus, amém? Vamos continuar aqui, em nome de Jesus. Irmão, eu estou um pouquinho nervosa aí, é por causa da live, tá? Eu tenho meio que assim, né, de ser gravado, mas Deus está à frente, em nome de Jesus. Estávamos no versículo 5, vamos a partir do versículo 7, em nome de Jesus. Vamos agora em outro ponto. O primeiro ponto foi o quê, irmão? Tampa as brechas, não alimente o inimigo. O segundo ponto que Deus quer falar conosco, edifica, reforça, fortaleça. E o terceiro, irmão, vamos ler aqui, todos juntos aqui, em nome de Jesus. 7. Esforçai-vos e tende o quê? Bom ânimo. Não temas, nem vos espantes, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porque há um que é maior, que está com quem? Conosco.
quem é que está conosco, irmão? Lá em 1 João 4,4 diz assim: aquele que está em mim é maior do que está no mundo. Você precisa confiar no Senhor, irmão. Você precisa crer. Essa situação que eu estou passando, adversa, parece ser enorme. Mas meu Deus é maior do que ela. Glória a Deus, aleluias. Gil, dessa luta, essa peleja, esse sofrimento que eu estou passando, já tem tempo, irmão. Primeiramente, irmão, nós precisamos reconhecer aquilo que realmente nós estamos passando e temos que vencer. E aquilo que realmente nós provocamos e temos que largar, irmão. Temos que deixar, temos que se consertar. Há uma diferença. No dia que eu ministrei com as mulheres aqui, eu falei sobre isso. O problema de Ana não era com Penina, não, irmão. O maior problema de Ana era com o próprio Deus. Porque a palavra do Senhor já começa dizendo, Deus. Então, o motivo do seu sofrimento era o quê, irmão? Que ela não gerava filho. O motivo do sofrimento dela era o quê? Que ela queria gerar. Ela queria um filho. Somente um ela queria. Mas quem encerrou a madre dela foi Penina, irmão? Não, foi Deus. Então ali o motivo não é falado na palavra. Mas então o problema de Ana era com Deus, irmão. Havia de ter um conserto com Deus. Muitas vezes, irmão, nós estamos assíduos na igreja. Nós estamos aqui dentro da casa do Senhor, aprendendo, ouvindo. Mas tem algo, irmão, que precisamos deixar. Tem algo que precisamos consertar. Tem algo que precisamos reconhecer que estamos o quê? Andando errado. E de forma errada. Para que abandonamos o quê, irmão? As práticas. Quando há um abandono de prática, irmão, automaticamente, irmão. O filho pródigo foi mais ou menos assim. Deus larga 99 para buscar uma ovelha. Mas o pai do filho pródigo, irmão, não largou o irmão mais velho para ir buscar ele, não. Aí a gente fala, mas o porquê, Deus? Você fez exceção de pessoas? Não, irmão. Deus reconhece aquilo que muitas vezes nos enfraquece, nos entristece, e a gente sai perdido e se perde. A palavra do Senhor diz que a ovelha perdida, ela se perdeu, irmão. Ela não saiu por conta própria. O filho pródigo fez o quê, irmão? Ele pegou tudo que ele achava que era direito dele. Muitas vezes Deus nos levanta, irmão. Nos ajuda, nos abençoa, nos dá um emprego bom. Tira o nosso nome da vergonha, da humilhação e nos exalta. E depois que muitas vezes nós somos o que? Abençoados, nós juntamos tudo que nós achamos que é por nosso mérito e saímos da presença de Deus. O filho pródigo fez isso, irmão. E quando ele estava lá, Judas, passando pela luta, por que Deus não foi atrás dele? Porque não, irmão, ele precisava reconhecer que o erro foi de quem? Dele. Ele precisava reconhecer que tudo que ele estava passando era por quê? Pela prática e pela atitude dele. Então, quem que precisava se levantar e voltar, irmão? Era ele. Tem coisa que muitas vezes, irmão, Deus não vai chegar até nós. Porque não há o quê? Um arrependimento. Não há um abandono de prática, irmão. Não há verdadeiramente um reconhecimento que estamos errados. Falhamos, peraí, vamos se levantar. Vamos lá até Deus. Deus é misericordioso, a sua misericórdia é infinita, irmão. Ele vai sempre fazer o quê? Nos perdoar. E nos abençoar, irmão. Mas precisamos reconhecer. E Ana reconheceu, irmão. Eu não sei o motivo, a palavra do Senhor não diz. Mas a Ana, ela ia de ano em ano. Mas o dia que ela reconheceu, ela foi sozinha, irmão. Ela falou, epa, o negócio é meu, eu e Deus. A palavra do Senhor diz que ela se derramou, abriu sua alma, rasgou seu coração. Eu creio que ela disse tudo que muitas vezes, em ano ela nunca disse para Deus. Chegava emburrada e saía emburrada. Chegava amarga e voltava amarga e sem a bênção. Mas no dia, irmão, que ela reconheceu que o problema dela era com o Senhor, o dia que ela reconheceu que ela teria de ter um conserto com Deus, que Deus que ia abençoar ela já saiu dali abençoada, irmão. Foi instantaneamente. A palavra do Senhor que diz que Ana já saiu com o seu ventre, com o seu filho no ventre. Amém? Glória a Deus? Muitas vezes nós estamos ânimo, perpetuando um sofrimento, uma angústia, uma luta que a gente já perdeu até as forças e a esperança. Mas o que Deus nos mostra aqui, irmão? Para a gente poder resistir esse mal e mandar ele embora. Primeiramente, a gente faz o quê, irmão? Primeiramente, a gente tampa as brechas. A gente não pode ter legalidade. Irmão. A gente não pode ter abertura para que o mal possa entrar na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, irmão. E principalmente nos nossos. E segundo, irmão, fortifique.
levante esse muro, conserte ele. Às vezes nosso muro está todo quebradinho, irmão. Tal ponto assim, a gente encostar o dedo, o muro cai. Nós somos pelo fio, irmão, dizendo que nós somos crente. Mas crente, irmão, de certa forma, até o diabo é. Nós precisamos crer e confiar no Senhor. Precisamos realmente crer que o que está dentro de nós é maior do que o que está na onde, irmão? No mundo, glória a Deus, aleluias. Vamos continuar aqui, em nome de Jesus, para a gente finalizar aqui. Versículo 8. E a palavra do Senhor diz assim: e como ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus. Quem está com ele, irmão? O nosso Senhor nosso Deus. Para nos ajudar, para guerrear a nossas o quê? Batalha. E o povo descansou em quê, irmão? Na palavra de Ezequias, o rei de Judá. Irmão, primeiramente, esse povo que estava sofrendo ataque, ele reconheceu que quem estava com ele, irmão? Deus. Muitas vezes nós passamos por angústia, por retaliações, irmão, por opressão, que nós achamos que nós estamos só. É mais ou menos assim. Esse versículo diz assim: a gente exalta o inimigo na nossa vida e colocamos Deus lá embaixo. Resistir ao diabo. Gildo, o diabo se levantou de uma forma. O diabo é grande, Gildo. Olha, está difícil. E Deus é o quê, irmão? Deus é pequeno? Deus não é grande não, irmão? Não, irmão, está amarrado em nome de Jesus. É ao contrário, irmão. Gildo, o inimigo se levantou, mas o meu Deus é maior do que todas as coisas. Glória a Deus. Davi foi nessa fé, irmão. Eu vou contra o quê, irmão? Contra esse gigante. Mas quem vai comigo? Quem está comigo? O Senhor dos Exércitos. E até a direção, irmão, de pegar uma pedra, de não vestir a armadura, de tudo, irmão, foi ali, ó. Foi quando a gente olhar assim, glorificar o nome do Senhor. Amém? Irmão, o que está dentro de nós, irmão. E qual foi a segunda coisa que Deus falou conosco aqui? Descansou na palavra. Quantos de nós, irmão, entramos por aquela porta ali atribulado, sem esperança, desesperado. Escutamos a palavra, entendemos o ensinamento, Deus nos mostrou a direção e nós voltamos da mesma forma, atribulado, desesperado, não descansamos e nem confiamos na palavra de Deus. E aí, irmão, não tem como a gente resistir ao mal. Não tem como termos essa autoridade. Por quê? Porque faltou sujeitar, irmão. Faltou ter que sujeitar a Deus. O que Deus me disse? Deus me disse para me confiar, então eu tenho que confiar. Deus me disse para me descansar, então eu vou descansar. A palavra do Senhor diz o quê, irmão? Que se está pesado, me dê. Porque o seu fardo tem que ser leve, irmão. Nós não podemos carregar um peso que não pertence a nós, irmão. Mas, Judas, você não entende o que eu estou passando, irmão? Eu entendo, principalmente Deus. Mas você precisa confiar no Senhor. Aqui a palavra diz que o povo não ficou amedrontado, não, irmão. E a quantidade do exército inimigo era enorme. E estavam ali, irmão. E eles fizeram o quê? Estratégia espiritual. Primeiramente, eles começaram a tampar as fontes. Se o inimigo lá de fora ficar com sede, cansado, ele não vai ter força. Não alimentou. Segundo, eles fizeram o quê, irmão? Fortificar o muro. O muro nosso ainda está fraco. Vamos revestir. Vamos levantar mais. E terceiro, eles fizeram o quê? Agora vamos descansar na palavra. Vamos confiar em Deus. Porque quem está conosco é quem? É Deus. Irmão, e eles não tiveram. O inimigo não teve êxito contra esse povo. E assim como o inimigo não vai ter êxito sobre a sua vida. Amém? Mas você precisa confiar. Gil, da situação que eu estou vivendo é adversa. É ao contrário. Muitas vezes eu estou com um sorriso, mas por dentro eu estou chorando. Muitas vezes eu declaro que a minha prosperidade, mas Deus só sabe a escassez que está na minha casa. Gilda, muitas vezes eu estou aqui clamando pela saúde. Oh, Deus, me abençoe, eu estou enfermo. Não, irmão, precisamos não olhar para o mal e sim descansar em Deus, amém? Acreditar que Deus já fez e fará em nossa vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos se colocar de pé no nome do Senhor Jesus? As irmãs vão pegar a água do fortalecimento, irmão, e vocês já receberam unção, né? O propósito que o pastor Alex iniciou hoje foi a unção do trabalhador. Esse mês inteiro de maio, irmão. Todos aos domingos você vai receber uma unção do trabalhador. Para quê, Gilda? Para que você possa, irmão, destravar,
você possa tirar toda a amarração da sua vida. É prosperidade, Deus é o Deus do ouro e da prata. Irmão. Essa unção que vocês receberam é do ouro e da prata. Deus receba ela, irmão. E tome posse, porque Deus já te abençoou, em nome de Jesus, amém? Receba o copo de água para a gente começar a nossa oração, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, Senhor, diante do teu altar. Estamos na tua casa, Senhor, tua casa que diz casa de oração. Oh, Pai amado. Estamos nesse ato de fé, nesse propósito, Senhor. Da água do fortalecimento, Pai amado. Oh, Pai, coloca a tua unção. Coloca o teu poder sobre essa água, Senhor. E sobre essa unção que cada um dos irmãos receberam hoje ao entrar na tua casa, Senhor. Receba a unção do ouro e da prata. Muitas vezes, meu irmão, você está com a tua vida amarrada. Muitas vezes você está precisando de uma provisão do alto. Muitas vezes você está com um processo na justiça amarrado há anos e anos. Mas muitas vezes não entendemos, Senhor. Não entendemos que é do Senhor que vem as bênçãos em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Esse é o momento, irmão, de você clamar ao Senhor. Esse é o momento de você confiar na tua palavra e nos teus ensinamentos. Não podemos olhar pela circunstância, não podemos olhar pela dificuldade que estamos passando. Não podemos olhar por muitas vezes as investidas que o inimigo vem nos investindo em nossa vida, em nossa família, em nossa casa. Temos que nos fortalecer, irmão. Assim como a palavra que foi ministrada disse, aquele povo se fortaleceu. Aquele povo tampou as brechas, aquele povo não alimentou o inimigo, aquele povo entendeu que tinha de confiar na tua palavra, aquele povo entendeu, meus irmãos, que eles teriam de descansar no Senhor. Oh, aleluias, assim somos nós, meus irmãos, estamos aqui para receber a força de Deus. Estamos aqui para ser fortalecido em Deus, então tome posse, irmão. Esse de você receber a força do Senhor, porque a força só vem de Deus, irmão. Muitas vezes estamos andando com a força dos nossos braços, a força do nosso querer, do nosso andar, mas não é dessa forma não, meu irmão. Precisamos, minha irmã, tomar posse da força do Senhor, a força que vem do alto. Oh, aleluia. Aleluias, aleluias, aleluias. Josué entendeu, Senhor, quando ele se viu prostrado, caído, desanimado. Josué entendeu, Senhor, quando ele estava sem esperança, com aquele povo que muitas vezes, quando Moisés partiu, mas ele entendeu quando o Senhor falou, levante-se, tenha ânimo. Tenha força, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Você ainda tem um povo para atravessar. Crê, meu irmão, crê, minha irmã, que você ainda tem um povo para atravessar da tua casa. Você ainda tem um povo a ser ganho. Você tem a tua casa para edificar. Você tem a sua família ainda que precisa de você. E você precisa tomar força que é do Senhor. Você precisa se animar, se levantar diante de Deus, para que Deus possa contemplar todas as maravilhas em tua vida, meu irmão. Para que Deus possa te alcançar com as tuas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Beba água em nome do Senhor Jesus e tome posse da força de Deus. Oh, glória a Deus, aleluias. Não tenha pressa de sair da presença de Deus. Continue a glorificar o nome e exaltar o único que é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Tome posse, meu irmão. Tome posse da força. Tome posse das bênçãos. Fala, Senhor, eu estou aqui, Pai. Eu estou aqui para ouvir, para aprender, sedento a escutar mais de Ti, Senhor. Obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado que o Senhor ainda fala ao nosso coração. Muitas vezes andamos sim, Senhor. Andamos despercebidos, entristecidos, atribulados, Pai. Muitas vezes não descansando no Senhor, Pai. E olhando somente para a circunstância que estamos passando. Mas o Senhor é um Deus de maravilha, Pai. É um Deus de poder, Senhor. É um Deus que renova força, Pai. Assim como o Senhor com aquele povo no Egito, Senhor. Assim o Senhor é conosco, Pai, que livrando de todo o cativeiro, de toda a amarração, de tudo aquilo que o inimigo vem investindo, Senhor, em nossa vida, em nome de Jesus. Repete comigo, irmão, eu tomo posse, mais forte, eu tomo posse das minhas bênçãos, em nome de Jesus. Glória a Deus, vamos aplaudir Jesus bem forte que Ele merece. Oh, glórias, em nome de Jesus, amém? Pode se sentar no nome do Senhor Jesus. Aleluias, glória a Deus.